E está começando mais uma edição do Segundo Hora na Veia, aquele programa que traz todas as informações das segundas divisões das principais ligas europeias. Eu sou Alexander Vieira e junto com a nossa equipe excelente de repórteres traremos todas as informações dos campeonatos internacionais. Então, sem mais delongas, vamos ser rápido hoje. Yuri Murta com as informações do Campeonato Português e Ivan Garcia com as informações do Campeonato Italiano. Aqui em Portugal, a segundona foi marcada por uma rodada 20 de estagnação na tabela. Se por um lado o líder nacional só conseguiu empatar fora de casa com o terceiro colocado Mafra, o vice Farense, por sua vez, também ficou na igualdade com o Porto B e perdeu a grande oportunidade de assumir a liderança. A diferença entre ambos os times segue de 2 pontos. O grande vitorioso da parte de cima da tabela da rodada foi o Estoril, que goleou o Casa Pia e encostou nos líderes. A diferença do primeiro para o quarto colocado é de apenas 6 pontos, o que podem ser retirados nas próximas rodadas. Na parte de baixo da tabela, Casa Pia e Cova da Piedade seguem sem vencer e viram o Vila Franquense ampliar a sua vantagem acima da zona de rebaixamento. Cada vez mais a situação de ambos os times seguem mais difíceis para permanecer na segundona de Portugal. Vale lembrar que os 2 últimos colocados do campeonato caem para a terceira divisão. Outros 2 grandes destaques aconteceram na rodada. Foram eles a goleada do Oliveirense por 5-0 contra o Benfica B e a liderança da artilharia que o atacante Roberto do Estoril assumiu ao marcar o seu 11º gol no campeonato. Este foi Yuri Murta para o Segundona na Veia. Pela Série B italiana, antes de falar da última rodada, vamos falar do jogo atrasado pela 17ª rodada entre Spezia e Cremonese. Os visitantes fizeram 3-2 com os gols de Marghiori, de Cláudio e Enisola pelo Spezia. No lado visitante, os gols foram marcados por Cleiton Machado e Paridini. Então agora sim vamos falar da 23ª rodada da Série B italiana. A rodada teve início na sexta-feira com o empate entre Ascoli e Juve Stabia. Os times deixaram a emoção para os últimos minutos. O gol da Ascoli foi marcado aos 32 com Nikovic. O empate veio no último minuto dos acréscimos com o xará Ivan Provedel. Já na primeira partida do final de semana, o Frosinone venceu mais uma vez, dessa vez o Venezia fora de casa. O único gol da partida foi marcado por Marcos Ronden. O Cotrone voltou a vencer após 2 partidas seguidas. Com derrotas, a equipe recebeu o Cremonese e só foi marcar o gol da vitória aos 42 da etapa final com o Newcastle. O Pordenone tropeçou mais uma vez no campeonato. O Livorno, no último colocado, só não venceu porque os mandantes arrancaram um empate no final da partida com o Cosenza. A partida terminou empatada em 2-2. O Spezia não tomou conhecimento do Perugia. O curioso desse jogo foram os irmãos Ricci, que marcaram uma vez de cada em pênalti. O último gol da partida foi marcado pelo Enisola, fechando o 3-0. O Benevento teve trabalho nessa rodada. Com 1 a menos, o líder do campeonato fez 1-0 no Cosenza, que por pouco não conseguiu arrancar o empate. O Benevento segue sua invencibilidade acumulando apenas uma derrota na competição. O Salernitana também teve trabalho com uma equipe da zona de rebaixamento. O Trapani conseguiu segurar apenas 1-0, mas teve o maior volume de jogo na partida. Os outros resultados da rodada foram: o Empoli venceu o Cittadella por 2-1, o Virtus Entella bateu o Pescara por 2-0 com gols marcados de De Luca por pênalti e Rodrigues também de pênalti. E por fim, o Pisa empatou em 1-1 com o Kiev. Agora vamos à classificação do campeonato após os jogos. O Benevento segue líder do campeonato disparado com 54 pontos, seguindo de Crotone, Spezia e Frosinone com 37 pontos com 36, o Salernitana e o Pordenone, e com 34 o Virtus Entella. Esses são os 7 primeiros colocados. Na parte de baixo da tabela, o Livorno segue em último colocado, em cima está o Trapani, e o primeiro dentro da zona de rebaixamento é o Cosenza, que acumulou 5 derrotas seguidas. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cremonese com 23 pontos. Da Série B italiana, Ivan Garcia para o Segundona na Veia. Tá aí, muito obrigado ao Yuri Murta, muito obrigado também ao Ivan Garcia. Eu acho que as coisas estão rumando bem, né, nesses 2 países. Acho que o campeão já está bem encaminhado. Resta a gente ver aí quem serão os próximos pleiteados à elite do futebol europeu. Vamos seguir novamente com mais 2 boletins. Hoje o programa rápido, aquele programa compacto, né? Sexta-feira aí para todo mundo. Então vamos logo com Championship com Kaique Ribeiro e também Bundesliga 2 com Vinícius Oliveira.
Fala pessoal do Segundona na Veia! Estou de volta para trazer todas as informações da Championship para a sua 32ª rodada e a briga pelo título e o acesso da Premier League na próxima temporada. A rodada começou na terça-feira com Blackburn e Hull City e a equipe da casa teve 10 minutos fulminantes. Entre os 25 e 35 minutos do segundo tempo, os Rovers marcaram os 3 gols que decretaram a vitória por 3-0. Já o Wigan saiu na frente contra o Middlesbrough, mas o Boro virou a partida e ficou com um jogador a mais. Porém, o clube da casa conseguiu buscar o empate e a partida terminou em 2-2. E depois de ganhar do Leeds, o Nottingham Forest tropeçou em casa. O time bicampeão europeu foi derrotado pelo Charlton por 1-0, que respira na briga contra o rebaixamento. E o Leeds tropeçou mais uma vez, hein? Agora, o time de Marcelo Bielsa empatou um confronto contra o Brentford fora de casa por 1-1. As abelhas saíram na frente, mas os visitantes buscaram o empate. Swansea e QPR ficaram em 0-0 no país de Gales. Já o Birmingham jogou contra o Burnley e para a lanterna do campeonato, ao vencer fora de casa por 1-0. Em derby londrino, Millwall e Fulham ficaram no 1-1, mas ainda assim o time de Craven Cottage se iguala ao Leeds em número de pontos na briga pelo segundo lugar. E na briga pelos playoffs, o Bristol City encerrou a bela sequência do Derby County e venceu por 3-2, estando a 3 pontos da briga pelo acesso direto e igualado com o Preston na zona de playoffs. Falando no Preston, a equipe derrotou o Stoke City fora de casa por 2-0 e segue na zona dos playoffs, como dito. E um milagre aconteceu, hein, gente? O Luton Town venceu uma partida, derrotando o Sheffield Wednesday por 1-0 e saindo da lanterna, mostrando que ainda tem esperanças de permanecer na Championship. Um pouco mais atrás, da briga pelos playoffs, o Cardiff derrotou o Huddersfield fora de casa por 3-0 e liga o sinal de alerta para os donos da casa. E por fim, o West Brom segue mais líder do que nunca, hein? O time venceu o Reading fora de casa por 2-1. Apesar de Araruna, em São Paulo, ter atuado como titular pelo Reading, foi o brasileiro do West Brom, Matheus Pereira, que brilhou e marcou um dos gols do jogo. A Kent Championship tem a seguinte classificação: o West Brom lidera com 62 pontos, 6 pontos atrás vem o Leeds em segundo e o Fulham em terceiro com 56. Brentford em quarto e Nottingham Forest em quinto possuem 54 pontos cada. E fechando o G6 temos o Preston com 53 pontos. No Z3 temos o Wigan com 30 pontos em 22º, o Luton Town com 27 pontos em 23º e na lanterna agora o Burnley com 25 pontos. E essas foram as informações da English Football League Championship para o Segundona na Veia do Futebol na Veia. Goodbye, people! As vitórias marcaram a 21ª rodada dos times do G3 da Bundesliga 2. Na dianteira da tabela, o Bielefeld voltou a apresentar seu melhor futebol e atropelou o Heisenberg por 6-0. Logo abaixo, jogando em casa, o segundo colocado Hamburgo também jogou bem e venceu o vice-lanterna Karlsruhe por 2-0. Fechando o G3, o Stuttgart, também em seus domínios, conteve o ímpeto do AOE e conseguiu uma vitória convincente por 3-0. Os resultados garantiram a manutenção do Bielefeld na liderança, além de manter a diferença de pontos entre as equipes. Do líder para o Rotosen, a diferença é de apenas 1 ponto, enquanto que do segundo para o Die Rotten são outros 2 tentos. Por fim, os times estão com 41, 40 e 38 pontos respectivamente. A briga pela conquista do campeonato continua bem aberta e qualquer tropeço pode significar o título para essas equipes. Ao mesmo passo que as rodadas vão acontecendo, a posição e propósito dos clubes na competição ficam cada vez mais claras. Se antes 8 times brigavam para afastar o fantasma do rebaixamento, agora apenas 5 brigam ponto a ponto, do 14º ao 18º lugar. Respectivamente desses times, o Bochum foi o único que ganhou. Em confronto direto com o Erren, o Alves Celeste triunfou por 1-0 e conseguiu sair da zona da degola ficando com 23 pontos. O St. Pauli não teve a mesma sorte e perdeu fora de casa por 2-1 contra o Kiel, permaneceu com 22. Abrindo o Z3 na 16ª posição temos o já mencionado o Erren com 21 pontos, seguido pelo Karlsruhe com 20. O Karlsruhe aí que chegou a uma sequência de 6 jogos sem saber o que é ganhar, tendo sido 5 derrotas consecutivas. A última vitória do clube foi em novembro de 2019, quando bateu o Heisenberg por 4-1. E na lanterna da competição, há bastante tempo já, temos o Dresden, que acumulou 17 tentos e também não foi bem na sua última partida e perdeu para o Darmstadt por 3-2. Na próxima rodada, o Bielefeld deve ter o jogo mais difícil entre os times da dianteira. Ele vai tentar assegurar sua liderança frente ao 5º colocado Fürth.
Enquanto isso, o Hamburgo vai medir forças com o Hannover e o Stuttgart vai bater de frente com o Bochum. Em contrapartida, na parte de baixo da tabela, o Ehren vai a Baviera jogar contra o Heigenberg, o Karlsruher vai tentar o primeiro triunfo do ano contra o Osnabrück e o Dresden vai ter um confronto pelas posições mais baixas contra o St. Pauli. Eu sou o Vinícius de Oliveira e essas foram as informações da segunda liga da Alemanha para o Segundona na Veia. Tá aí a Bundesliga 2, que conta com algumas equipes tradicionais do cenário do futebol alemão, equipes muito tradicionais, Hamburgo, Stuttgart, Nuremberg, então algumas equipes aí interessantes na Bundesliga 2. E já na Championship, o Leeds, né? Será que Marcelo Bielsa, será que o Leeds, será que eles vão dar aquela famosa pipocada de novo? Vamos aguardar, mas por enquanto eu quero as informações da segunda divisão do futebol espanhol com Alan Martins. Pela 27ª rodada da La Liga 2, o líder Cádiz aumentou a vantagem na liderança. Isso porque em partida isolada na sexta-feira, o vice-líder Almeria perdeu para o lanterna Racing Santander pelo placar de 1-0. Já no sábado, o líder Cádiz visitou o Las Palmas e venceu por 2-1. Com o resultado, agora o Cádiz é líder com 6 pontos de diferença para o segundo colocado. Já pela parte de baixo, o Tenerife visitou o Extremadura e venceu por 4-2. Com o resultado, os visitantes se asseguraram fora da zona de rebaixamento. Já pela parte de cima, o Girona recebeu o Huesca e venceu por 1-0. Com o resultado, os mandantes alcançaram a 5ª posição na tabela. Já o Huesca estacionou na 4ª posição. Finalizando a rodada no sábado, Zaragoza e Fuenlabrada ficaram no 0-0. Já no domingo, tivemos uma enxurrada de empates. Albacete e Ponferradina ficaram no 1-1, mesmo placar de Raio Vallecano e Oviedo. O Sporting Rion ficou no 2-2 com o Mirandes, mesmo placar de Lugo e Elche. O destaque do domingo foi a vitória do Deportivo La Coruña como visitante sobre o Alcorcón por 1-0. Essa vitória foi a 7ª consecutiva da equipe na competição. E por fim, o Málaga venceu o Numancia, que ocupa a parte de cima da tabela, por 2-1 jogando dentro de casa. Com o resultado, o Málaga saiu da zona de rebaixamento. E essas foram as informações da La Liga 2. Eu sou Alan Martins para o Segundona na Veia. É isso aí, muito obrigado pelas informações, Alan Martins. E a Liga 2, no último programa eu trouxe os resultados da outra rodada. E na gravação deste podcast, a Liga 2 está começando as suas partidas, a maioria das partidas estão com 15 minutos. Então na próxima edição eu trarei as informações, tudo o que aconteceu na Liga 2. Não esquece, vai lá, futebolnaveia.com.br para saber tudo o que acontece no futebol no Brasil e no mundo. Eu sou Alexandre Vieira, eu me despeço, agradeço novamente a nossa equipe de reportagem que abrilhantou aqui o nosso podcast. Então até a próxima, fui!